Paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que nos acompanham para mais uma escola bíblica dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. A lição que estaremos comentando no dia de hoje é a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja de Jerusalém era uma igreja santa, uma igreja pura, porém uma igreja que enfrentava problemas. E estes problemas que foram identificados, foram enfrentados, foram confrontados, solucionados, e o nome do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, foi glorificado. Nesta lição, nós vamos ver os passos para a solução de problemas, identificação dos conflitos, delegação de tarefas e seguindo os princípios cristãos. Como já falamos em outras ocasiões, a igreja de Jerusalém era uma igreja modelo, foi uma igreja modelo. E neste ponto, nós vamos ver que esta igreja modelo, apesar de santa, ela possuía alguns conflitos e esses conflitos foram solucionados. Na lição de hoje, estaremos abordando alguns temas bastante importantes que podemos tirar lições para os dias atuais da igreja. Por exemplo, o que é a diaconia bíblica? Quem eram as viúvas gregas? E os conflitos, qual era a fonte destes conflitos? Cultural, social e religioso. Então são esses pontos que nós estaremos abordando. O nosso texto bíblico, ele está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Curiosidade, nesse texto não existe a palavra diácono. Não existe nesse texto a palavra diácono. No entanto, esse é o texto utilizado por muitos teólogos e ensinadores para falar sobre a instituição dos diáconos no seio da igreja. E aqui nós vamos ver que uma das coisas que surgiram naquele momento de dificuldade foram o crescimento da igreja de uma forma, numa progressão geométrica. A igreja se multiplicava dia após dia. Aí nós vamos encontrar um ponto onde surgiu murmuração na igreja. No versículo 1 do capítulo 6, vai dizer assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. É bom salientarmos que naquela época, do princípio da igreja, uma era antiga, uma era remota, as mulheres viúvas, elas eram totalmente desprovidas de situação, de condições financeiras para se autossustentarem. Elas dependiam dos familiares, dependiam dos maridos e dependiam dos filhos para assim cuidar, para serem cuidadas, para que elas não viessem morrer à míngua. E neste caso, a igreja de Jerusalém, ela possuía grandes donativos que eram feitos para a igreja, que nós vamos abordar mais adiante. No entanto, qual foi a murmuração? Não foi como aquela murmuração do deserto, onde o povo se rebelou contra Deus, onde o povo se rebelou contra Moisés. É diferente. Aqui, na verdade, foi a manifestação, a verbalização de uma insatisfação que estava acontecendo no seio da igreja. E esta insatisfação e este problema era real, era um problema real. E agora, os discípulos, então, eles tomaram os 12, convocando a multidão, que está no versículo 2, eles vai dizer assim, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.
Aqui, quando o problema foi trazido para os apóstolos, eles não delegaram, eles não fizeram vista grossa, muito pelo contrário. Eles observaram o problema, identificaram o problema e buscaram uma solução imediata para o problema. Porque um problema se resolve quando você o enfrenta, um conflito você se resolve quando você o enfrenta e não ignorando. Assim a igreja, ela crescia e caía na graça de todo o povo. Pois bem, mas qual era a diferença dessas mulheres? Dessas viúvas gregas e das hebreias? Qual era a diferença entre elas? Primeiramente, nós temos aqui, já no tópico primeiro da nossa lição, nós vamos falar sobre a identificação dos conflitos. Vai trazer os helenitas. Quem eram os judeus helenitas? Os judeus helenitas eram aqueles de origem judaica que viviam fora de Israel. E eles então adotaram como língua mãe, como língua praticada, o grego. Eles não falavam o hebraico, mas falavam o grego, eram de língua grega. E assim, essas pessoas que saíram de Israel buscando melhores condições, lá eles foram, eles adotaram, abraçaram a cultura grega e passaram a falar o grego. E agora, com o crescimento da igreja, eram chamados os helenitas. Por quê? Porque eles eram de língua grega. Aí nós vamos ver a diferença. Os judeus, os helenos ou os helenitas, eram aqueles judeus de fala grega. E os judeus, ali os próprios de Israel, eles falavam o hebraico. A classe mais elevada falava o hebraico. E a classe comum do povo falava o aramaico. Jesus, por exemplo, ele falava em ambas as línguas, tanto no hebraico quanto no aramaico, mas a maioria das palavras, das pregações de Cristo era no aramaico, a língua do povo. E o povo vinha para ouvi-lo, porque o Senhor Jesus falava a língua deles de modo que eles entendiam e compreendiam o que lhes eram passado, o que lhes eram transmitido, o que lhes eram ensinado. Assim nós temos essa questão cultural onde fora identificado. E essa questão cultural, essa diferença cultural, ela veio a trazer uma dificuldade para os discípulos, onde começou a ter problema na unidade da igreja, porque a igreja de Cristo é una. Lá em João, capítulo 17, quando o Senhor faz a oração sacerdotal, ele vai no versículo 20 até o versículo 21, ele vai falar da unidade da igreja. Ele fala da unidade da igreja, que a sua igreja deveria ser una, uma igreja una. E aí nós podemos reportar como o Salmo 133, quando o salmista, ele vai falar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ali, quando fala da cabeça, está falando da liderança. Quando vem falando da barba, está falando da família, da intimidade familiar. E quando fala das vestes, está falando da igreja, porque a igreja de Cristo, ela é única. E lá em João, quando o Senhor foi crucificado, os soldados pegaram da veste de Jesus, lançaram sorte sobre elas, porém, a sua túnica eles não rasgaram, mas fizeram o quê? Vamos sortear para ver para quem vai, porque eles não quiseram rasgar a túnica, que era tecida de alto a baixo. Essa túnica é uma figura, é um símbolo, é uma representatividade da igreja de Cristo, mostrando que a igreja de Cristo, ela não tem rasura, a igreja de Cristo, ela não tem rotura, a igreja de Cristo não tem emenda, mas ela é única, ela é una. Assim é a igreja do Senhor Jesus. E aqui, no princípio da igreja, um dos problemas trazido já foi para tentar trabalhar para dissolver, para acabar com esta unidade da igreja de Cristo. Aí nós vamos entender ainda que o nosso comentarista, ele vai falar no tópico 2, ele vai mostrar o seguinte:
a delegação de tarefas. Por que a delegação de tarefas? Neste ponto, cabe eu falar aqui para os irmãos, é bom que aproveite-se até na lição desta lição, na ministração, para falarmos sobre os dízimos. Porque hoje nós estamos vendo dois pontos distintos, duas coisas, dois extremos acerca do dízimo. Primeiramente, nós estamos vendo aquelas pessoas que colocam o dízimo como condição sine qua non para ser salvo, para ser abençoado. Então a pessoa coloca o dízimo como se fosse um peso, uma carga, um jugo que todo crente, que toda igreja deve suportar. Então é algo que é feito de maneira veemente, de maneira contrária à palavra de Deus. No entanto, existe também agora aqueles outros que falam que o dízimo, por conta disso, o dízimo não pode e não deve ser pago em hipótese alguma. E isso principalmente defendido por aqueles que já, de alguma forma, foram feridos, de alguma forma foram, assim, perderam a essência por ver tantas coisas erradas no meio das suas comunidades, no meio das suas igrejas, daquele reduto onde ele convivia. E assim a pessoa se afastou e nivela todos no mesmo nível, dizendo que todos são iguais. E agora essas pessoas, então, elas vêm para o lado oposto, criticando a prática do dízimo. Mas vamos voltar aqui na prática do dízimo, como que era o dízimo na antiga aliança. Antes de falar qualquer coisa, nós precisamos ver como que era na antiga aliança. Na antiga aliança vai falar em Levíticos capítulo 27, versículos 28 e 33, ao 33. Vai falar do dízimo do Senhor, as dízimas que deveriam ser trazido para o Senhor. E lá em Israel, até os nossos dias, o dízimo é dado uma vez por ano. Então, e agora, quando vamos para Deuteronômio, no capítulo 14, nós vamos ver quantos dízimos eram? Eram apenas um? Eram 2 dízimos? Porque agora estão falando evangelismo integral. Estão falando uma igreja socialista, e não é isso, uma igreja progressista socialista. Não. A igreja, o evangelho de Cristo é uma coisa. E esta pregação, ela está dissociada com a essência da palavra de Deus. Pois bem, voltando para Deuteronômio capítulo 14, nós vamos identificar 3 tipos de dízimos. Primeiramente, nós vamos no capítulo 14 e o versículo 22 vai falar que o dízimo é dado ao Senhor de ano em ano. Esta é a dízima santa, determinada por Deus, através de Moisés, para que os filhos de Israel tirassem o seu dízimo para o Senhor. Pois bem, depois nós vamos encontrar o segundo dízimo, que vai falar que vai dos versículos 24 até ao versículo 26. Esse dízimo é o dízimo da família, é o dízimo da casa do pai, onde a pessoa ele separa esse dízimo e ele vai até a presença do Senhor e ali ele vai desfrutar das bênçãos de Deus, dessa dízima que ele separou para comer juntamente com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos e com aqueles servos a quem ele assim o escolher, para estar com ele, para alegrar a sua alma. Também nós vamos ver, a partir do versículo 28 e o versículo 29, é o terceiro dízimo. Então nós temos o primeiro que é do Senhor, o segundo que é para ser utilizado para com a família e o terceiro dízimo é o dízimo social. E nesse dízimo social nós temos aqui, ao fim de 3 anos, versículo 28 do capítulo 14 de Deuteronômio, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Versículo 29, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e que estão dentro das tuas portas, comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Nesta distorção,
odierna, estão falando que o dízimo é social, é apenas para o social. Não, esse aqui era apenas um dos 3 dízimos. Um é para o Senhor, o outro é para você desfrutar com a sua casa, com a sua família, e outro para você, então, a cada 3 anos, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para aqueles que não têm o que comer. Então, era feito esses 3 dízimos aos filhos de Israel. E na igreja em Jerusalém, nós vamos ver em Atos, no capítulo 4, versículo 32 até o versículo 37, que já foi estudado neste trimestre, ali as doações eram voluntárias. As pessoas vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam, de modo que ninguém possuía falta de nada, porque todos tinham com abundância. E neste caso, desta distribuição, neste ponto é que surgiu o problema das viúvas gregas, que estavam ficando em segundo plano. E os apóstolos, então, pedem para que sejam escolhidos 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, aí nós vamos ver que foram escolhidos para este ministério. Aí nós podemos ver que a delegação de tarefas na igreja se faz necessário. E neste caso os apóstolos assim o fizeram. Não é mister que nós deixemos a oração e a palavra para servirmos as mesas. E eles então sugerem a escolha de 7 varões cheios de boa reputação. Primeiramente a reputação. A pessoa tinha que ter testemunho daqueles que estão de fora, porque se a pessoa não tem testemunho do que estão de fora, não tem também autoridade para dirigir-lhes a palavra ou para fazer algo para eles, porque ele perde a autoridade. Mas quando a pessoa ela tem o testemunho daqueles que estão de fora, ela tem autoridade para trazer algo novo, para trazer algo da parte de Deus e ser aceito. Porque muitas vezes nós não somos recebidos pelo nosso mau testemunho, pela nossa má conduta, que as pessoas veem de fora e assim somos reprovados antes mesmo de fazer qualquer tipo de ação em prol desta pessoa. E assim nós vemos que o Evangelho de Cristo não pode ser prejudicado pelos nossos maus costumes ou pelas nossas maneiras atribuladas de vivermos. Vemos aqui que os diáconos, eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, boa reputação, testemunho para os que estão de fora, cheio do Espírito Santo, demonstra autoridade, credibilidade e autoridade da parte de Deus. E sabedoria, saber quando falar e saber quando ficar quieto. Então, são esses princípios que regem o ministério diaconal. O diaconato, por sua vez, a diaconia está intimamente ligada ao serviço cristão que é prestado. E qual é o serviço? Os apóstolos, os seus serviços, que eles reputavam como principais, era a oração e a exposição da palavra. Então, eles oravam e pregavam. Hoje, o que pode ser visto é que muitas lideranças talvez não se dedicam na oração como os apóstolos assim nos deram o exemplo. E também na palavra, como eles mesmos deram a orientação acerca da palavra. Aqui nós vamos ver que se faz necessário. E nessa questão da diaconia, esse foi o ponto de partida. Este foi o ponto de partida para a instituição dos diáconos, que são os auxiliares do serviço da igreja, porque a igreja é um organismo vivo, porém, ela também é uma organização. E esta organização foi dada pelo Espírito Santo usando os seus apóstolos. E aqui nós vamos ver que em Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13, e vai falar sobre os diáconos. Também Colossenses, capítulo 3, versículo 23, vai falar dos diáconos. E ainda Romanos, capítulo 12 e o versículo 8, lá de Romanos 12, 8, é interessante nós observarmos, porque aqui nós vamos ver Paulo, ele falando acerca do trabalho, acerca do dom de serviço. Capítulo 12 de Romanos e o versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E nós vemos ainda em Coríntios, no capítulo 12 também, e no versículo 28, nós vamos ver o seguinte: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, dons de curar, socorros. Esses socorros aqui que nós vemos está intimamente ligada à diaconia, ao servir, àquele que exercita misericórdia, como nós vimos anteriormente, lá em Romanos. Então, são os executores do trabalho social. Então, a Bíblia vai apontar isso daqui como dom, como dom. E a diaconia é um serviço que é prestado a Deus e cuja recompensa ela vem do próprio Deus para as nossas vidas. Assim, nós podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e favor espiritual. O trabalho do diácono não é um trabalho qualquer. O trabalho do diácono é um trabalho importantíssimo na igreja. E nós vamos ver que dentre esses diáconos aqui, 2 deles se destacaram. O primeiro deles foi Estevão, que foi o primeiro apologeta da igreja e foi também o primeiro mártir da igreja que morreu apedrejado. E através do seu testemunho, ele impactou ao apóstolo Paulo, que era jovem tanto quanto Paulo, conhecedor do judaísmo tanto quanto Paulo, porém uma diferença: ele estava com a mente esclarecida, cheia do Espírito Santo. Isso certamente impactou aquele doutor lá de Tarso, o Saulo de Tarso. E este, impactado, seguiu em caça dos cristãos. E Deus o confronta no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que também será estudada nesse trimestre. E aí nós vamos ver que Paulo, depois do confronto com Estevão, lá na frente, ele vem a se converter. E o outro diácono que teve destaque foi Filipe. E este Filipe, ele se destacou na área do evangelismo, rompendo as fronteiras de Jerusalém e começou a pregar em Samaria. Jesus diz: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria. Então em Samaria foi Filipe e depois até aos confins da terra. Foi Pedro o primeiro a pregar para os gentios, mas aos samaritanos que eram rejeitados pelos judeus, foi Filipe quem pregou. Filipe depois é tratado em Atos dos Apóstolos como o evangelista. E ele possuía 4 filhas que profetizavam. Então nós vemos que ele, que começou num trabalho diaconal, agora lá a igreja continua a crescer e este diácono se torna um dos grandes evangelistas e ganhadores de almas para o reino de Deus. Que Deus, assim, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos conceda sempre da sua graça. Amém.